te reveles a todos. Assim seja. Vamos ver se a gente consegue cumprir pelo menos 10% do que essa oração falou, né? Mas vamos imediatamente passar para o nosso colega Francisco Canidé a respeito desse ST. Se vai... Aí ele falou que ia fazer uma pesquisa, certo? Eu não sei se ele fez a pesquisa, se vai ser obrigatório você fazer o ano de 2022 ou não. Bom, boa noite a todos e a todas que estão presentes. Everaldo, é o seguinte, quando nós conversamos, você estava se referindo às empresas do Simples Nacional, certo? Que é o grupo 3. Concordo. Porque as outras não tem dúvida. E é o seguinte, à luz da legislação, a partir de janeiro de 22, as empresas do Simples Nacional, nós estamos falando aqui exclusivamente do Simples Nacional, teriam que enviar o SST. O problema é que muitas não enviaram, mas, segundo, eu vou ler aqui depois, rapidamente, para não cansar muito, uma legislação, as empresas que não têm agentes nocivos, elas se entendem, e a FENACON tem esse, eu falei para você que eu conversaria com a FENACON também, a FENACON acredita que a Receita Federal não vai multar essas empresas que não têm agente nocivo. Agora, as que têm agente nocivo, há um grande risco de ser multado quem não enviou. Quem não enviou. Porque se você pega aí, por exemplo, a portaria INSS 313, ela diz que a partir de janeiro de 2023 haverá a implantação do PPP eletrônico, nós estamos em janeiro de 2023, e a partir de então, o PPP passará a ser obrigatório para todos os empregados, mesmo aqueles que não estão expostos aos agentes nocivos. Então, quando ela diz lá atrás, a legislação diz lá atrás aonde? Em janeiro de 2022, que teria que se enviar o SST, uma boa parte não enviou, quem está exposto ao agente nocivo, o risco é maior de ser multado. A FENACON está levando em consideração, se o volume for muito grande, ela fazer algum trabalho sobre como fez na GFIP. Mas ela entende que a Receita Federal tem base legal para fazer essa cobrança. Justiça seja feita, o PPP é uma legislação bem anterior à obrigação do envio, porque agora aqui nós estamos falando da obrigação do envio, porque o PPP vem desde antes, desde a SB 40, inclusive, que hoje foi substituído pelo PPP, que quando o funcionário sai, se entrega a ele. O problema do eletrônico agora é que ele vai direto no meu INSS. Em determinado momento, ele vai cair no meu INSS. Por quê? Porque o INSS vai fazer uma varredura para saber quem é que está sujeito a agente nocivo ou não. A Instrução Normativa 2110 diz que a obrigação do PPP é cumprida por meio de emissão do PPP em papel e mediante o envio dos eventos S2210, S2220 e S2240 para o S-Social. É por isso que a gente entende que ele teria que ter sido enviado desde janeiro de 2022. Então, quem não enviou, a grande preocupação é o seguinte: eu reenvio. Nós entendemos que era necessário, o que é necessário fazer, é fazer uma consulta por escrito à Receita Federal. Porque nós sabemos, todos nós contadores e contadoras sabemos, que a Receita só se pronuncia nesse caso específico quando a gente faz uma consulta por escrito. Então, qualquer um de nós
podemos fazer uma consulta nesse sentido. Eu fiz uma pesquisa e, sinceramente, não encontrei nenhuma consulta na Receita, porque é público, né? Não encontrei nenhuma consulta na Receita Federal ainda nesse sentido, entendeu? A portaria 671 diz que, a partir da implantação do PPP eletrônico, as informações dos eventos 2220 e 2240 passam a compor o registro de empregados. Porque hoje, o que nós temos que fazemos mais é o CAT, né, o acidente de trabalho, que a gente envia. Quando eu digo a gente, as empresas que contrataram, aí existem variações, as empresas que contrataram, as empresas do Simples Nacional, que contrataram empresas do SST, uns enviam, outros passam link para o contador enviar. Tudo bem, mas a lei diz que a obrigação de enviar é do empregador. Aí o empregador terceiriza isso aí, quer seja o contador, quer seja a empresa de SST. Nós, principalmente o pessoal ligado à FENACON, nós lançamos desde lá de trás, já foi polêmico, inclusive, objeto de debate nosso aqui nesse plenário, que se faça um contrato, né? Ou um aditivo do contrato, quem vai enviar, para que você amanhã não seja pego de surpresa, entendeu? Então, a verdade é que de 2023 em diante, aí sim, se as empresas não enviarem os eventos, principalmente os eventos 2220 e 2240, em relação a todos os seus empregados, estão sujeitas a serem autuadas, tanto pela Receita Federal como pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Quanto ao evento S2210, que é o CAT, né? As empresas não enviam os eventos, que não enviaram esses eventos desde janeiro de 2022, do Simples Nacional, elas estão sujeitas a serem autuadas. Agora, a legislação cobre isso, tanto pela Receita como pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Agora, é preciso deixar bem registrado que é apenas uma opinião minha, mas a legislação, ela realmente dá guarida para a Receita multar. Agora, se a gente olhar para trás, em coisas anteriores, não do SST, do Simples, do próprio S-Social, que entrou, não entrou, mandou, não mandou, não houve nenhuma multa, né? Eu acredito, agora estou emitindo uma opinião minha, sem base legal, eu acredito que a Receita Federal ela só vai cobrar mais duramente a partir agora de janeiro de 2023. Por quê? Porque é na hora, agora sim, agora nós somos obrigados a entregar se tem agente nocivo ou não. Porque aí a empresa que não tem agente nocivo é obrigada a entregar? É obrigada a comunicar, isso balizado por um médico do trabalho e um engenheiro do trabalho, dizendo, olha, a empresa tal, não tem agente nocivo. Aí ele é mais leve. Mas nós, como contadores, ou o próprio dono da empresa, não pode dizer que não tem agente nocivo. Entendeu? Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu dou assessoria contábil e tal a uma empresa de mineração. Ela é só pesquisa. Ela não tira minério nenhum. Ela só pesquisa andando no campo, né? Mas pelo fato de andar no campo, porque uma coisa é a empresa que pesquisa minério, outra coisa é a empresa como tem lá em Niquelândia, que o Ronan conhece, que tem uma usina. Não. É outra coisa, é uma indústria. Essa nossa não. Ela tem só pesquisa, só anda no campo, com um martelo na mão, quebrando pedra e tal. Mas, ao fazer o SST, e essa empresa não é do Simples, estava obrigado, o SST colocou uma série, de nuances de proteção para os funcionários. Então, e colocou dizendo que tem risco, porque anda no campo, sujeito a cobra, essa coisa toda. Então, é preciso a gente entender que agora sim, a partir de agora, esse perfil
previdenciário, ele deve ser preenchido por todos os funcionários de empresas, mesmo que está obrigado na lei, mesmo que não tenha agente nocivo. Então, para fechar aqui a minha participação inicial, eu entendo o seguinte: dentro da legislação, nós entendemos que somente a partir de agora vai ser realmente obrigatório, mesmo a legislação estando exigindo a partir de janeiro de 2022. Mas ela não exigia eletronicamente, como exige agora, o PPP. Porque o PPP, o que é que nós fazíamos? Imprimia em papel e entregava para o funcionário. Para quê? Se um dia ele fosse aposentar, ele buscasse o PPP. Eu, por exemplo, eu estou muito jovem, mas eu fui me aposentar e eu trabalhei em mineração durante muitos anos. E fizemos um cálculo, a legislação era outra, né? Tanto fazia eu colocar os PPPs, como não, lá atrás, na década de 70, era SB40, e aumentou muito pouco na aposentadoria. Mas não tinha laudos completos como tem hoje, né? Então, nós, contadores, temos que informar os nossos clientes que, a partir de janeiro agora, a conversa é diferente. Outra coisa, tem que enviar isso até o dia 15 de fevereiro. Quer dizer, entrou agora em implantação dia 1º, mas nós temos a obrigação, nós que é um empresário, temos a obrigação de enviar até o dia 15 de fevereiro. É isso aí. Alguém quer fazer pergunta ao nosso colega Francisco? Everaldo, deixa eu fazer uma pergunta para o Francisco aí. Francisco, no caso do PPP, você mencionou aí agora, para todos os tipos de empresa, porque o PPP anteriormente, ele só preenchia ele no caso de posto de gasolina, certo? Estava condicionado a esse caso aí. Agora é geral, da maneira que você está falando. Quer dizer que quando isso aí, no caso, demissão do funcionário, né? A demissão do funcionário tem que ser preenchido. Isso aí é a clínica que vai preencher ou é a gente que vai preencher? Porque eletronicamente a gente tem que ver o programa aí do PPP para poder preencher, né? Eu acho que seria... Gilberto, obrigatoriamente é a clínica, por uma questão simples. Certo. Somente a clínica vamos pegar o seu escritório de contabilidade. Vamos pegar o seu escritório. Provavelmente não tem lugar insalubre, o ambiente não é poluído, essa coisa toda. O escritório de contabilidade é isso. Mas nós, contadores, não temos a competência técnica para dizer que não tem, que eles têm que medir. Entendi. Se ele diz que não tem, ele preenche e pronto, final. Agora vamos, posto realmente precisa. Agora vamos pegar uma oficina mecânica. Eu tenho uma oficina mecânica na minha carteira. E a oficina mecânica tem insalubridade. Tem insalubridade e tem barulho, essa coisa toda. Eu tenho essa oficina que eu tenho, que está na minha carteira, uma das oficinas, o cara teve que fechar, e já foi feito agora em 22, fechar o ambiente, botar aqueles exaustor para subir o ar para cima, uma série de coisas, exigido pela clínica. E é a clínica que diz isso. Aí o que é que ele faz? A clínica demitiu o cara pega esse PPP eletronicamente, ele pode dar uma cópia para o funcionário, mas como eu falei, hoje nós estamos trabalhando com carteira digital, carteira profissional digital e o meu INSS. Ele vai aparecer lá no lugarzinho do meu INSS, porque contando a história dele, dizendo que ele pode trabalhar hoje numa empresa que tem uma insalubridade e amanhã ele não trabalhar numa empresa que tem insalubridade. Por exemplo, restaurante. Eu tenho na minha carteira restaurantes. Problema do restaurante, por incrível que pareça. O cara que trabalha na cozinha pega um PPP, porque ele trabalha com quintura, não sei o quê, essa coisa toda. E a pessoa que só serve lá fora, os garçons, tem outro PPP. Então, o PPP é para isso, é para diferenciar. É para diferenciar, e o INSS pretende, com isso, daqui a alguns anos,
quando for aposentar o cidadão ou a cidadã, ela ter todo o relatório, e se ele quiser contestar, ele tem que ter provas, mas ela já tem preliminarmente todo o relatório. Então, isso aí já é a partir da competência janeiro para frente. Exatamente. Tá, eletronicamente, né? E tem que ser entregue, tem que ser enviado até o dia 15 de fevereiro próximo. De cada mês, né? De cada mês. Porque o cara pode ser mandado embora, essa coisa toda, né? Aham. Fábia. Não, tudo... Boa noite a todos. Boa noite, Fábio. Boa noite, doutor Lopes. O Joeli questionou se quem tem que fazer, antigamente só fazia, por exemplo, quem tinha iminência de aposentadoria especial, mexesse com produtos tóxicos, químicos, né? No caso, como ele deu exemplo, posto de gasolina. Joeli, era assim, agora o Lopes respondeu, todo mundo tem que entregar. A Instrução Normativa 128 de 2022, ela fala aqui no parágrafo 1º, a partir da implantação em meio digital do PPP, ou de documento que venha a substituí-lo, esse formulário, PPP, deverá ser preenchido por todos os segurados, empregados, avulsos e cooperados vinculados à cooperativa de trabalho ou de produção, independentemente do ramo de atividade da empresa, da exposição a agentes prejudiciais à saúde. Então, a partir do PPP virtual, é qualquer um. Não precisa ser só posto de gasolina, que mexe com explosivo, aquilo outro, não. Agora, todo mundo tem que fazer o PPP. Qual que é o com número relação, da IEN inclusive, que você falou? na mesma IEN de 128, ela 128. Ela fala aqui embaixo, né, que você, na empresa não tendo nenhum risco, ela fazendo a DI lá, a declaração de inexistência de risco, né, que antes exige um levantamento preliminar de perigo, então ela estando de mão com isso aí, ela pode emitir o PPP declarando inexistência de exposição a risco físico, químico e biológico. É só isso que eu queria falar. Obrigado. Não, está corretíssimo. Está corretíssimo. Mas olhe bem que o Fábio falou na instrução 128, na instrução normativa 128. Tem que ser feito um levantamento e uma autoridade médica dizer que não tem. Porque são duas coisas. É a autoridade médica e o engenheiro do trabalho, para dizer que não tem poluição. Eles atestam, eles têm de atestar. O documento válido é assinado por um profissional que seja legalmente habilitado para isso. Só isso. Correto. Antes de eu passar para o Vanildo aqui, eu gostaria de saber o seguinte, vamos supor que você falou no escritório de contabilidade. Eles só estão empregados, ele não admitiu ninguém durante o ano, mas tem que mandar todo mês. Veraldo, PPP é o que seguinte, você está falando? Veraldo, É o PPP, Veraldo? É o PPP. não, só quando tiver essas movimento. informações não é que é todo mês. Você tem informações, você tem que enviar folha, essa coisa toda. Se você não altera, você faz uma negociação. Esse é o grande segredo. Você faz uma negociação com as empresas que prestam serviço, porque se você não tem rotatividade, como você falou, se você não tem rotatividade, só tem um empregado, não fez nenhuma alteração no ambiente, ele fez o laudo para você, pode fazer só no ano seguinte. A legislação desse ponto ela não é incisiva. Ela não diz que tem que ser todo mês. Mas ela diz agora que as informações da implantação do perfil têm que ser enviadas em janeiro, até fevereiro. Isso ela diz. Entendeu? Agora, se não mudou, agora o problema, Veraldo, é o seguinte. Quando você citou o exemplo só de um escritório. Agora, no meu caso específico, eu tenho restaurantes, e o restaurante manda os caras embora da cozinha, manda os caras embora do balcão. Esse aí tem que mandar informação todo mês, não tem jeito. Tranquilo. Quando há movimento, né, Lopes? Só quando Exatamente. há movimento de empregado. Exatamente, é a mesma só coisa. Quando saiu. Só quando saiu o empregado. Se É a mesma coisa do CAT. mandou embora, acabou. Claro, é a mesma Durante do o CAT. ano, É a mesma né? coisa do Durante CAT, o- que é o S2210. Tem que mandar todo mês? Não. Se não teve acidente, não tem que mandar. Agora, se teve, tem que mandar.
entendeu? E ele apertou um pouco. A legislação, o Fábio deve estar atento a isso, apertou um pouco agora. O CAT tem que ser mandado no dia seguinte, entendeu? Ó, o seguinte, Lopes, a IN, se morrer na mesma é hora. A IN é se morrer na hora. 122 ou 122? Oi? A IN é 122 ou 128? 128, né? faz o seguinte, pessoal, eu vou ver se eu coordeno aqui, porque tem gente que fica levantando a mão 2, 3, 4, 5 vezes, certo? Então, aquele que levantou a mão uma vez, certo? E também, certo? Não fica repetitivo as coisas, certo? Então, vamos passar a palavra, eu vou cortar, tá bom? Vou passar a palavra para o Vanil. Boa noite a todos. Boa. A respeito desse assunto, é porque eu recomendo, né? A gente, assim, eu vejo muito profissional quer falando negócio de SST, essas coisas, e não quer se aprofundar. Por quê? Você quer, inicialmente, está lá no Perguntas e Respostas do próprio social, qual é a finalidade desses 3 eventos de SST? É previdenciário. Para quê? É para alimentar o PPP eletrônico. O que diabo é PPP? Gente, vamos lá na antiga por exemplo, antiga instrução normativa lá, 77, 2015 do INSS. Lá tinha um formulário, você vai ver os campos, aí você compara com o próprio layout do E-Social, o manual, você vai começar a entender por que daquilo. E outra coisa, quer se aprofundar, pega a própria lei da Previdência, as 2 leis, 8.213 e 8.212. Vai no regulamento da Previdência e vê lá por que é PPP, para que serve isso. É para todo e qualquer empregado que eu tenho que entregar isso, independente de se ele vai ter direito à aposentadoria especial ou não, porque às vezes a gente não quer isso, quer uma coisa assim mastigada, mas você tem que pegar a lei, regulamento da Previdência, você tem que ir lá para a instrução normativa que trata de arrecadação, você tem que estudar isso. Você tinha que estudar antigamente a antiga instrução normativa 77, 2015, porque lá diz tudo a respeito desse assunto aí, quanto que precisa de PPP, o que servia de base para você alimentar um PPP, inicialmente um LTCAT, se não tivesse antigo PPRA. Agora, essa instrução normativa foi revogada por meio dessa instrução 128. Vai lá dar uma lida. Por que eu tenho que gerar esse evento do social? A finalidade disso. Aí eu vou estudar cada evento, 2240. Quando é que eu vou enviar? Quando que eu vou mudar? Às vezes, o funcionário mudou o ambiente, mudou de risco. Se o profissional tem que ir lá, ele tem que enviar um novo 2240. E isso, por que disso? Vai lá no formulário do PPP que você vai entender por que você tem que enviar isso e por que tem umas datas de início que você está mudando de ambiente. Por que eu tenho que mudar o 2220, que é o ASO? Vai lá no formulário do PPP que você vai entender, porque esses eventos, basicamente, é para alimentar o PPP. Pronto. Leandro, foi rápido. Boa noite, colega, tudo bem? Não, Bernardo, só para responder a fala do Joeli, sobre a questão do envio se é só no momento da demissão, Joeli, nessa questão vai depender muito da rotina da empresa, porque isso aí está no ambiente do monitoramento da saúde, que é o evento 2220. Então, se você pode enviar o 2220, você alimenta ele na admissão, tá? No atestado admissional você manda ele, você pode mandar ele no exame periódico, você pode enviar ele no exame de retorno e você pode enviar ele no exame demissional. Então, esses envios, eles podem sim ser mensais. Vai depender da rotina da empresa, vai depender da atividade econômica da empresa. Vou te dar um exemplo, um supermercado. Um supermercado, isso vai acontecer todo mês. Todo mês vai ter 22, 20 para enviar, porque vai ter admissão, vai ter gente retornando de férias, o exame periódico e o exame demissional. Entendeu? E outra coisa, o que nós temos hoje, dia 3 de janeiro de 2023, o que a gente tem hoje, que é a portaria 334 de 2022 e a portaria 671 de 2021, a portaria 671 de 2021 ela traz o cronograma do E-Social. Os prazos não foram alterados. Então, se você for começar a enviar agora, 2023, você vai ter que enviar retroativo, desde a data de obrigatoriedade. E outra coisa que eu venho chamando a atenção dos colegas, o evento 2240, que é as condições ambientais de trabalho, ele tem uma carga inicial.
E se você for lá no Manual do E-Social, ele fala o seguinte, que essa carga inicial ela tem que ser enviada no momento da obrigatoriedade. Então, se foi atestado um agente nocivo, lá em 10 de janeiro de 2022, você teria até 15 de fevereiro para enviar. Como a portaria 334 de 2022, ela dispensou a autuação que ela dispensou até 31 de dezembro de 2022, então, se você enviar até 31 de dezembro de 2022, você está dispensado. Beleza, obrigado, hein? O que o Só colega gostaria falou, que repetisse, Everaldo, certo? Fala. o que o colega falou é verdade. Agora, bem, é o que eu tinha falado antes. Se tem agente nocivo. Se não tem agente nocivo, é discussão. Agora, se tem, a probabilidade, o certo é fazer isso aí, o que ele acabou de falar. É possível enviar? Vai ser multado? Legislação tem. Mas se você pegar a história da Receita Federal e do próprio Ministério da Previdência, Trabalho e Previdência para trás, ele normalmente não tem multado. Só isso. Então, fica bem claro, certo, que esse documento será enviado quando houver alguma modificação de risco na empresa ou então na admissão de cada empregado. É isso? O Leandro explicou isso muito bem. Inicial, se for o 2240, o evento 22... Leandro, eu só estou perguntando isso, Leandro. Só. Sim. Estou te explicando. O CAT, que é o evento 2210, e o monitoramento da saúde, ele não tem carga inicial. Olha o que você me perguntou. Só vai enviar quando tiver agente nocivo. Mas o que acontece? A carga inicial tem que ser enviada de qualquer forma. A carga inicial desse evento tem que ser enviada na Seguridade Social. E essa carga inicial quer dizer o seguinte: ela tem ou não tem agente nocivo? Se ela não tiver, também tem que ser informado isso lá. Tá bom. Alguém mais quer fazer pergunta? Alguém mais quer fazer pergunta? O Francisco, mudando de assunto, o presidente da Junta mandou para nós um ofício a respeito da ER. Me explica isso para nós. A respeito de quê? Eu não entendi. Hã? A respeito de quê? Da EIRELI. Nós temos dois assuntos que a gente pretende fazer uma live agora, em janeiro ainda, porque houve recesso, eu conversei já com ele, e fazer uma live encampando os dois assuntos, tanto a EIRELI, junto aqui com o sindicato e o CRC. Tanto da EIRELI como dos livros que se registram na junta. Vamos à EIRELI. A EIRELI, por ofício, e for a determinação do DREI, como todos nós sabemos, o DREI é quem manda, é quem regula todas as juntas do Brasil, e o DREI mandou uma regulamentação dizendo o seguinte, que agora em dezembro teria que, de ofício, todas as empresas que são EIRELIs passarem a ser unipessoal. Ponto. Isso foi feito. Foi feito do ponto de vista eletrônico na junta comercial. E não precisa se alterar nada. Agora, o que precisa alterar, por isso que ele mandou, é se esta empresa tiver que fazer qualquer alteração, aí sim, ela tem que fazer no escopo dela, na alteração dela, além da alteração, ela fazer, passando também, aí aproveitando, vamos supor que ela mudou de endereço. Vamos supor que você tem uma empresa que era EIRELI e estava aqui na Castelo Branco. Castelo Branco, como todos nós sabemos, mudou de nome. Aí você é obrigado a mudar de nome. A prefeitura obrigou, ou por causa de fornecedores. Você tem que mudar de nome? Tem. Do ponto de vista contratual, lá na junta, ela já passou, já foi feito eletronicamente, do ponto de vista oficial, para unipessoal. Mas agora, como a empresa, por um outro motivo qualquer, precisa alterar dados do seu cadastro, ela vai ter que fazer a alteração e, no mesmo ato, fazer a consolidação. Porque ela tem que fazer a consolidação. Ela não pode fazer só alteração. Ela tem que fazer
a alteração e a consolidação. O valor é o mesmo, não tem problema nenhum. Faz num ato só, o valor é o mesmo. Mas se ela ficar, pelo menos por enquanto, não foi feito data nenhuma, se ela não precisar fazer alteração nenhuma, ela pode continuar do jeito que está. Agora, se algum órgão, fornecedor, exigir que ela atualize a sua razão social, nós já temos casos específicos de fornecedores que pediram que atualizasse a razão social, porque a razão social dela mudou. A razão social dela na junta hoje não é mais ERELI, é unipessoal. Então, neste caso, ela tem que executar a alteração. Os fornecedores podem exigir isso, certo? Ele não pode falar de acordo com o ato tal, ele já fez de ofício? As empresas que entram em concorrência, principalmente concorrência pública, os órgãos públicos normalmente não aceitam que a razão social seja diferente do que está no contrato. Porque quando ela pede à junta comercial, quando ela vai pedir, se a empresa, o órgão do Estado, o órgão do município, o órgão da Receita da União, você é uma empresa de prestação de serviço, ou você quer vender mercadorias, e você entra numa concorrência, a empresa normalmente exige que você tire uma certidão de inteiro teor, uma certidão simplificada na junta. Esta certidão simplificada na junta, ela já vem com a razão social unipessoal. É nessa hora que o fornecedor normalmente tem pedido que você atualize. Alguma pergunta a respeito da ERELI para o unipessoal? Um outro assunto que nós vamos tratar referente à junta, que mudou agora em dezembro e afeta-nos como contadores e contadoras, também foi uma determinação do DREI para todas as juntas nacionais, é o seguinte: agora, ao registrar um livro, a gente registra o livro, e eu estou falando de livro contábil e tal, você registra, esse registro, ele só vai ficar por 30 dias. Eu pedi ao presidente que mudou agora em dezembro, que vá ao CRC, venha aqui o sindicato, explicar isso de forma bem detalhada, porque só vai ficar 30 dias no banco da Receita, da Junta. E a Junta, por força dessa instrução normativa do DREI, é obrigado, eu vou usar a palavra novamente, é obrigado a deletar. É obrigado a deletar. Então, nós, contadores, precisamos ficar muito atentos, porque quando sai o registro, nós temos que baixar aquele registro nos nossos computadores. Por quê? Porque esse daqui a 60 dias vai ser deletado em 30. Se no 31º dia nós precisarmos daquele documento, a junta não tem mais. Não é que vai cobrar ou não vai cobrar. Não tem mais. Vai ser obrigado a deletar. Francisco, parece que a junta não quer, certo, que ninguém registre o livro lá mais, porque os outros órgãos, o ECD, certo, e o Estado, certo, está tudo guardado lá. Não sei para que registrar na junta comercial. Já que a junta comercial vai apagar isso, não vai ter mais nada lá, então a única saída que nós temos é o quê? Se você fez uma contabilidade, registre isso lá no ECD e ela fica eternamente lá no ECD. Para as empresas que fazem ECD, né? Mas nós temos empresas que não fazem ECD, né? Mas e por que não faz? Bom, você está me perguntando, você está me provocando, você sabe melhor do que eu o que é que não faz. Mesmo as empresas do Simples podem fazer, só não são obrigadas, mas a verdade é que não fazem, entendeu? Pois é, tá bom. Fala, Vanilton. A respeito desse assunto de livro, tá? Se a junta vai deletar, aí eu vou mandar esse documento para alguém, e se alguém for conferir isso lá na junta, então não vai ter como conferir se aquilo lá realmente foi autenticado pela junta ou não, já que foi deletado do banco de dados. Como é que vai funcionar isso? Vanildo, para ser sincero, eu sou contador igual a você. Eu sou vogal da junta, mas sou contador igual a você. Eu achei surreal.
Eu achei surreal. É tanto que eu pedi para o presidente da junta, o Euclides, ele vai vir tanto ao CRC como aqui ao sindicato explicar exatamente isso. Eu como contador, coloquei a mesma coisa que a Everaldo colocou. Olha, a ECD, a FD, SF, tudo tem guardado nos bancos da Receita Federal. A mesma coisa, a segunda pergunta que eu fiz para você, que você acabou de falar. Como é que vai haver uma conferência? É um surreal. Mas eu acredito que o presidente, que foi agora em dezembro, tenha conversado mais com o DREI, que é o departamento de registro lá, para dar uma informação melhor para nós, porque realmente eu fico encabulado como é que o empresário vai conferir, ou um órgão de conferência vai conferir se aquele livro realmente, apesar de ter o registro da junta, se foi válido ou não. Alguém quer perguntar? Abraão, fala. Geraldo, o que acontece com isso aí? Se você tem uma contabilidade prontinha, arrumada para registrar na junta, por que não fazer o SCD, né? Sim, ué, por que não? Ô, Tão simples. o Lopes, tá? Ele falou que eu estou provocando ele, certo? Aquele que é registrado na junta, certo? É uma contabilidade não aceitável. Não. Nós sabemos melhor do que ninguém como funciona isso, né? Quer dizer, porque, na verdade, o Everaldo e o seu Abrão, já que nós estamos aqui entre contadores, eu vou fazer uma pergunta. Fala. E você está me provocando, Everaldo. Provocando no sentido seguinte, ó. Vamos pegar uma empresa do Simples Nacional. Certo. Você tem uma contabilidade bacana. Pode fazer CD? Pode. Mas o honorário pode ser o mesmo? Olha, de acordo com a Constituição, é livre a concorrência. Se você fez a contabilidade, seja ela assim ou assada, ele tem que ter a realidade, porque você assinou também. Essa é a minha resposta que eu dei para você. E se você assinou esse documento, é o documento real. Sim. No nosso entendimento, isso ajuda, no nosso entendimento, pode estar errado, isso ajuda a conscientização de nós, contadores e contadoras. Certo. E a valorização e a valoração. Por quê? Porque se eu me vejo obrigado a fazer uma ECD que vai tomar, queira ou não, ela toma um pouco mais de tempo do profissional contábil, então eu vou ter que fazer um serviço. Eu não vou usar aqui a palavra qualidade. A qualidade eu entendo que é tudo a mesma coisa. O que eu estou mostrando é que vai exigir de cada um de nós, contadores e contadoras, um pouco mais de tempo, um pouco mais de trabalho. Eu sabendo da realidade da minha empresa, você sabendo da realidade da sua, o Abrão, o Ronan, o Joeli, podemos ter valores diferentes de honorário, mas não pode ser um valor tão aviltado que eu entrego no trabalho. É só isso. Eu não concordo. Fala, Anildo. Severaldo, o problema é que a maior parte das empresas está no Simples, e lá no Simples tem aquele bendito lixo caixa. Enquanto aquilo lá existir, nós vamos ficar nessa novela aí, independente se é junta ou se é ECD. Tem o lixo caixa lá que a pessoa diz que pode fazer. Eu até já perguntei isso. Caixa não é registrado em lugar nenhum, mas ou seja, está lá e atende as empresas do Simples. Aí a minha pergunta, assim, que até hoje eu não achei essa resposta. O CRC ou o próprio CFC, como órgão fiscalizador, acho que também não tem nem pessoal para isso. Vai ter como fiscalizar se todo contador está fazendo contabilidade, independente de onde está mandando, se é ECD ou se registrando na junta. E outra coisa, se ele chegar a pegar um contador, e o contador está fazendo o livro caixa de acordo com o que está lá na Lei Complementar 123, esse contador vai ser penalizado por isso? Não. Não. Tá bom, vamos continuar. Mais alguma coisa, pessoal?
Então, Deixa eu fazer uma pergunta aqui, não sei se já se falou nisso aqui. Por exemplo, quer dizer que se eu for na junta ou registrar um livro lá, eu não registro. registra, Joeli. Registra. Registra. Só que, Joeli, você parece que eu tenho meio surdinho. Só que vai ficar 3 meses arquivado só. Depois 3 daqui meses, 3 não. meses, eles desaparecem. Só isso. Geraldo, não, é 30 dias só. Pior ainda, eu pensei que era 3 meses. Eu registro lá Para atrás, mim era 3 meses. só vai 30 dias só. Daqui 30 dias, você vai lá ver se tem alguma coisa registrada, desapareceu. Pois é, mas aí então alguém que for olhar um fiscal que quiser olhar esse livro, tiver um ano que foi registrado lá na junta lá não existe mais, Não então tem o jeito. livro está sem efeito. Está sem efeito. É o que o Leandro perguntou. Esse que o Leandro perguntou. Mas o que a gente entende é o seguinte: vamos supor que você vai entrar numa concorrência. E a concorrência pede o livro, você entrega, você tem que estar com ele baixado no seu computador, imprimir, entregar ou mandar eletronicamente. Esse é o entendimento. Certo. E depois de um ano, esse livro tem validade jurídica? Porque lá na junta não existe mais nada? Não tem como ele checar a validade jurídica que ele tem. Ele não tem como checar se Tudo esse bem. livro... Se ele tiver, tem alguma norma, tem alguma normativa a respeito disso aí? Tem, é do DREI, do Departamento de Registro da Junta. Tem O presidente que da Junta mostrar vai trazer a norma, porque tem a norma. Francisco, Porque mostrar para um cliente tudo, ó, esse livro aqui está registrado, mas na junta não tem mais nada, não. Mas não tem como. Aí você tem que mostrar para ele a legislação lá do DREI, certo? depois eu vou falar daí. O Francisco, você, olha, vamos seguir. Francisco Canindé Lopes, você acha que nós todos, os contabilistas, deveria apresentar essa contabilidade no SD? Você acha que deveria? Claro que sim. Tá, beleza, só isso. Adailson, fala. Adeildon. Liga o microfone, Adeildon. Liga o microfone. Liga o microfone aí, Dailton. Ele está tentando lá. Acabou, foi saindo. Mas é assim mesmo. Até que acostumar, até eu ainda apanho até hoje. Aí ele falou na outra vez passada, eu fui mexer lá e saiu. Alguém, antes da de entrar, fala, Dailton. Liga o microfone, Dailton. Olha o microfonezinho aí, ó. Adeildo, na sua tela do celular, o microfone está branquinho. Ele é branco, fica embaixo. Toca na tela que você vê ele. Pode ser que você não esteja vendo, mas quando toca na tela, ele aparece. Tudo. Fala para ele, Wes, está lá em cima, lá no lado direito, lá no cantinho, perto da internet. Saiu. Depende de cada celular. Ele fechou a câmera. Ah, é? Ué, sabia não. Ele fechou foi a câmera. Pessoal, tem alguma pergunta para o nosso colega Francisco ou para qualquer um aí? Quem sabe bem aí, então o Leandro sabe bem, o Vanilson sabe bem, certo? O Otávio está aqui, o Abrão, o Ronan sobre imposto de renda. Posso falar? Abrão, fala. Geraldo, só aproveitando o Canindé está aí, né, o nosso professor Canindé, parabenizar aí a Junta Comercial por esse trabalho de evolução que foi feito aí, porque essa semana eu fiz um trabalho aí numa empresa, em 5 minutos ficou tudo resolvido na prefeitura, no estado, no CNPJ e na Junta.
Parabéns por ele, realmente ficou muito eficiente isso aí. Ótimo. Obrigado. Tem sido feito um trabalho forte, né? E tem diminuído as taxas. A ideia da Junta Comercial de Goiás, aí sim ela pode legislar. Acredito que o presidente vai falar isso, mas eu posso antecipar. A ideia é que a gente possa reduzir o máximo que puder os valores e chegar, talvez, à abertura na Junta, talvez, nós estamos estudando isso, a abertura a custo zero, desde que use o contrato padrão. O contrato padrão, nós estamos falando de abertura. Tem alguns contadores que falam, ele é mal feito, não é que é mal feito, é feio. A degradação, isso é resolvível. A Junta já está tentando resolver isso com os programadores, porque quando a gente entra com um processo na Junta, você já deve ter visto o nome Vox, VOX, Vox. Quem gera esses programas é uma empresa da Paraíba que gera para umas 15 juntas do país. Aí a Junta aqui está em contato com ele direto para eles melhorarem a cara do contrato padrão. E vocês podem fazer um teste hoje no contrato padrão, só que tem um problema. Precisa explicar isso para os contadores e as contadoras. Quando você entra no sistema da Junta, no Redicim, lá tem um lugarzinho que pergunta assim, você vai usar o contrato padrão? Você tem que marcar. Porque se você não marcar, aí o programa não entende se vai usar o programa padrão. Se você pegar o programa... Nós temos colegas que o que está fazendo? Ele usa o contrato padrão, mas ele imprime o contrato padrão e escaneia. Não é assim, não. Se ele fizer isso, aí o programa não entende que ele está usando o padrão. Mas se ele usar o padrão, tiver com toda a documentação bacana, o contrato sai em 1 minuto ou menos. Em 1 minuto ou menos. Estou falando aqui, você anexa todos os documentos, usa o contrato padrão, marca lá que está usando o contrato padrão e faça esse teste. Em menos de 1 minuto, sai o contrato, o padrão. É esse contrato que a Junta, o plenário da Junta, está tentando baixar o custo máximo que puder e sonha, no final dos mandatos próximos, ter custo zero nesta abertura. Ronan. Ronan, seu microfone está mudo. Aproveitando aí o conhecimento do nosso professor Canindé e os nossos colegas aí presentes, na verdade, não é uma pergunta, é uma colocação, digamos assim, digo advertência, nós temos que correr na frente do problema. Hoje, um cliente me questionou, é um profissional liberal, também tem feito essa pergunta, pessoa física, e eu também há muito tempo que eu venho analisando essa situação, a questão do PIX, porque aí da letra A, a última letra do alfabeto, aí recebe o seu PIX, olha, tudo bem, está aqui, você pode mandar para o meu PIX aqui R$2.000, R$1.000, R$500, R$100, R$5.000 e vai mandando o PIX. E isso aí acontece. Como, por exemplo, chegou hoje um profissional conversando comigo, falou, olha, eu sou um microempreendedor e eu sei que eu tenho o meu limite. Aí já não pode mais ser microempreendedor. Mas ele está emitindo, nem nota ele não está emitindo, está só recebendo no PIX. Isso e também eu coloco isso aí. Está travando, né, Ué? Está travando. Está travando. Melhorou? Tem hora que trava, tem hora que você está falando, tem hora que trava. Nós, contadores, que recebemos também diversos pagamentos de honorário pelo PIX, isso é comum, nós recebemos isso, e como nós também é comum, todos nós, às vezes, você tem uma outra fonte de renda, que é comum ter, que você também recebe pelo PIX. E aí eu quero dizer para os senhores, nós podemos estar sossegados, debruçados aí, né, digamos aí, no bom sono, e a Receita Federal daqui a 5 anos vai chamar esse pessoal e fala, vem cá, cidadão, você tem a movimentação aqui no PIX que você recebeu na sua pessoa física,
Aqui, 20, 30 mil reais por mês, 40 mil por mês, por aí tem comum. Mas eu estou olhando, você não fez nenhum imposto de renda, e cadê aqui a tabela progressiva? Ela não vai aplicar aqui agora, não? Aí que eu quero dizer aos senhores, como, por exemplo, nós sabemos diversas pessoas, nós, os contadores, nós temos, muitas vezes, você tem uma renda extra da contabilidade que você recebe. E hoje o Pix está extremamente usual, é muito fácil, né? Não estou me referindo ao que nós pagamos, eu estou referindo ao que nós recebemos. O que, Lopes, que você fala sobre isso para nós, para o futuro? Em casos práticos, nós temos, por exemplo, eu não sei se os senhores devem ter tido, mas eu, por exemplo, já tive 3 clientes, mas eu os avisei por e-mail que eles estavam vendendo no cartão de crédito sem tirar nota. Eles foram multados feio pelo Estado. Agora, quanto ao Pix, eu tenho... Até eu faço pouco MEI, mas eu tenho uns clientes aqui que são clientes meus, tem empresa e inventa de fazer um MEI, em nome da mulher, alguma coisa. Eu tenho que é uma transportadora pequena, uma transportadora, e abri uma outra transportadora com MEI, nome de outra pessoa. E esse MEI não tira nota, não tira nada, eles juntaram, resumindo. Esse MEI, a mulher com o MEI lá, que é amiga dele, que nós estávamos fazendo aqui, recebendo uma média agora em 2022 de 130 mil reais mês. O banco já chamou ela, já explicou para ela esse risco que você acaba de falar. Fala, olha, a senhora vai... O banco chamou ela e falou, a senhora vai ter problema, porque a senhora não dá nota e a entrada de dinheiro aqui está incompatível com a senhora não dá nota nenhuma. Então, nós precisamos ter preocupação com isso, porque o Pix, ele vai ser uma ferramenta muito forte de fiscalização. Então, nós, como contadores, você estava explicando, se referindo a nós também, enquanto contador, enquanto empresário, temos que alertar os nossos clientes para isso. Porque a Receita Federal, ela não faz porque não dá tempo ainda, mas ela tem mecanismo para realmente cobrar. Everaldo está falando em empresa do Simples, que entregar um ECD. A ECD, ela é uma ferramenta muito poderosa de fiscalização da Receita Federal. É tanto que ela criou o plano de contas referencial. Quer dizer, então, para fazer um ECD hoje, ela não é brincadeira, é preciso um conhecimento técnico um pouco melhor, saber da responsabilidade. Mas, Ronan, para fechar, por aí eu vejo cada vez mais a qualificação do contador, o prestígio de nós contadores e a valorização da nossa profissão. Porque nós hoje estamos imbuídos com responsabilidade demais e às vezes, nós mesmos não compreendemos. Só para fechar, eu me lembro agora, eu estou nesse momento com um problema de inventário, que é uma empresa pequena, mas o cidadão separou da esposa e o permanente dele estava todo desatualizado, ele não registrava, as contas bancárias dele, ele tinha 3, 4 contas bancárias por fora e não mandava para a contabilidade. Resumindo, na hora que ele separou, a esposa entregou os papéis para o juiz e falou, está aqui. O juiz pediu, olha, refaça isso aí. Refaça isso aí. Então, nós, contadores, nós temos um valor muito grande. É preciso, eu acho que essas ferramentas, PIX, ECD e tal, o próprio E-Social, ela vem para nos valorizar. Porque o E-Social, eu sempre digo para os meus clientes, vocês estão mexendo com vidas. As pessoas, esses clientes, esses colaboradores, funcionários, eles vão precisar daqui a 10, 15, 20, 30 anos quando for se aposentar. Então, tem que fazer a coisa bem feita hoje, porque senão amanhã nós vamos prejudicar pessoas que a gente, às vezes, nem conhece mais ou nem está mais viva, essa coisa toda. Então, o contador precisa entender que ele hoje ele é dono de uma responsabilidade muito forte quando trabalha com empresas, porque toda informação, mesmo o SST, passa pelo contador, porque as empresas de SST só querem fazer, não. A obrigação entre aspas, né? Obrigação que eu digo assim, nós, contadores, temos o dever de instruir nosso cliente, mesmo o SST que está fora de nós.
Então, nós somos consultores que precisamos nos valorizar mais. Esse discurso nós temos que começar a fazer aqui no sindicato e no CRC. Beraldo, só aproveitando aí o que o Lopes falou, eu dizer o seguinte, isso não só para os nossos clientes, como para nós próprios. Quantos serviços nós, contadores, prestamos serviço, às vezes, assim, serviços eventuais dentro do nosso escritório, e que o cliente, a pessoa, nos paga através do Pix. A gente não emite uma nota fiscal para ele, daquele serviço, que foi um serviço eventual, ele ligou, ele já te pergunta logo. Você fala, eu tenho minha conta bancária, eu falo, não quero o Pix seu. Pronto, aí você já vai pagar o Pix. E, pegando esse gancho que o Lopes falou também, da nossa valoração que nós temos que dar, se nós não podemos aqui abraçar o universo de contadores do Brasil, especificamente do Estado de Goiás, nós abraçamos o universo de contadores que frequentam esse grupo todo. Vamos nos valorizar profissionalmente, como, por exemplo, dentro do meu escritório. Eu achei até, né, pessoa... Minha esposa, a gente trabalha comigo, mas tudo isso cobrou. A pessoa chegou, que era a inscrição de produtor rural. 2 irmãs, quando você cobra? Eu acho que eu cobrei muito bem e pago aí para fazer um salário mínimo, viu? Para tirar a sua inscrição no produtor rural. R$ 2.400, de dezembro. Mas falei para minha colaboradora, quero aí essa inscrição do produtor rural. Que esse documento. É um serviço que eu sei, Modesto me permita me dizer isso, que eu não estou danado, talvez, na grande maioria, é um horário de R$ 200, R$ 100, para tirar uma inscrição do produtor rural. Pagou, ficou satisfeito. Então, colega, eu acho, se a União não quer fazer a força, vamos nós fazer a nossa força. Vamos cobrar, que é para nós poder, não é que você vai explorar a sua clientela, você vai dar valor conforme diz o Lopes. Nós vamos dar valor na nossa profissão. Porque amanhã ou depois, vamos dar nada desse aí, um seu fulano de tal aí, o seu fulano de tal, ou o outro lá, o microempreendedor, qualquer pessoa, vai chegar e dizer, você não me deu essa informação e eu vim aqui, ele vai falar para o amigo dele, às vezes não fala para você. Pois é, rapaz, eu conversei lá com meu amigo que ele é contador, sabe? Você conhece fulano de tal? Pois é, ele falou para mim que não, ele nunca deu essa informação para mim, não. Então, tudo isso para nós, isso é importante. Nós temos que valorizar esse serviço nosso. Para nós, não é que nós vamos explorar, é para nós sermos um profissional, você poder pagar um salário também satisfatório para o colaborador do seu escritório, você poder vestir bem, alimentar bem, ter um plano de saúde e, quem sabe, até passear, se for o caso. Por que todos fazem assim? O médico faz assim, você vai nessas clínicas de médico de hospital por aí, agora em dezembro, está todo mundo viajando por aí, sossegado, o contador está aqui se lascando. A maioria não viaja porque não tem dinheiro para viajar mesmo, é por isso que não viaja. Não tem funcionário competente para substituí-lo no seu escritório. Por que ele não tem? Porque ele não paga salário. Ele não é que ele não paga, ele não pode pagar um salário melhor para o funcionário. Tá bom, agora. Beleza? Wagner, fala. Vamos. Wagner, Pode falar, Geraldo? pode. É sobre abertura de empresa, falando nem sobre o uso do solo, se alguém tem alguma notícia do uso do solo, como é que está? O Otávio tem notícia disso aí, Otávio? Otávio, não está saindo som, não. Você está no celular, mas não está saindo som seu, não. Tá, Severaldo, é o seguinte, pelo que eu tenho conhecimento, até 90 metros quadrados estão falando que está saindo normal, mas não está não, viu? Tem processo meu que está mais de 15 dias lá, para que ele saia a gente tem que ir lá na prefeitura e levar os documentos, IPTU e tudo e tal, para liberar. Não, mas eu tive pessoalmente lá 2 vezes, mas não tive sucesso nenhum. Levei os documentos, só não, o seu está lá, nós estamos terminando 31 de outubro, fui lá semana passada, me parece. Não entramos em novembro ainda, vai demorar só dia 15 de janeiro que ia ser liberado o processo. Já temos 20 dias ou mais. Tá perto agora, né? E aí, ixi, Maria. Tá bom. Wagner, Vanildo. Eu queria falar desse assunto do Dr. Ronan. Às vezes também eu até me pergunto. Já teve caso aqui, por exemplo, a Secretaria da Fazenda pegou um cliente lá,
Diferença de cartão emitido com tá lá na apuração do Simples. Autuou, realmente sonegou, porque o cartão está maior. Aí eu me fiz uma pergunta, mas espera aí, o Simples Nacional não é no Estado, Receita Federal? Por que só autuou o Estado? Aí o cliente vem fazer uma pergunta dessa, eu não sei o que responder, porque assim, como é que o Estado autua, mas a Receita Federal não autua se é a mesma receita, se é a mesma base de cálculo lá para os tributos federais, é o que vai para o Estado? E para quem tem curiosidade, assim, eu sou muito curioso, quer ver o que o Estado recebe de informação financeira? Lá no site do Confaz, lá tem um negócio chamado DIMP. Veja lá tudo que eles exigem que as instituições financeiras, essa de fintech, tudo que mexe com dinheiro de pagamento, quais informações tem que mandar para eles. Eu fiquei até sabendo que eu recebo notícias do próprio STF, eles entraram com a ação, acho que foi uma associação dos bancos, acho que foi a COSIF, uma coisa assim, questionando até o próprio convênio que trata desse assunto, que parece que eles estão exigindo até informação demais lá, que envolve sigilo bancário. Eles entraram com a ação lá questionando algumas coisas que o Confaz está querendo que as instituições financeiras enviem para os estados, para eles cruzar lá, pegar tudo que é meio de pagamento, seja de pessoa física ou de pessoa jurídica. Aí parece que eles entraram no STF questionando esse convênio. Tá? E também tem a parte da Receita. Vai lá na Receita e vê as declarações, porque acho que a Receita tem tanta coisa lá de errada, que eles vão só nos grandes, não tem explicação, porque tá tudo lá às claras. Bom, obrigado. Abraão. Eu queria complementar e até ajudar a responder ao doutor Ronan. Doutor Ronan, com certeza que essas negociações de PIX via pessoa jurídica e pessoa física, nos próximos 3, 4, 5 anos, vai gerar muito problema. É certeza isso aí. Porque a legislação obriga todas as operações de PIX a ser informado hoje. Então, isso aí não tem retorno, não tem. Eu estou pegando duro com os meus clientes aí, e até cliente que eu faço declaração de imposto de renda da pessoa física, com relação a essa questão do PIX, porque vai dar problema com certeza, porque a legislação foi bem clara nisso aí. A informação vai ser precisa e vai acontecer, e aí o Estado, a Prefeitura e a Receita Federal vai atuar do jeito que eles quiserem. Então, isso aí eu julgo importantíssimo para nós contadores, porque vai haver um fecho grande em cima de todo mundo, e a turma vai ter que vir para nós resolver, né? Hoje é constante você ver aí a pessoa procurar a gente, eu fui autuado, meu contador fala que o contador não falou. E a questão do cartão de crédito. Isso aí já tem mais de 10 anos que a Receita do Estado vem autuar a gente aí disso aí. Ainda tem gente passando batido. Respondendo aí ao Vanildo, tem um convênio, já existe um convênio entre Prefeitura, Estado e Receita Federal e vice-versa. Se eles quiserem mandar o seu auto do Estado para a Receita Federal e da Receita Federal para o Estado, eles podem fazer. Já existe esse convênio, eles não estão usando. Entendeu? Eu tenho informação precisa, que se quiser fazer, eles fazem. Sem nenhum problema jurídico. Mas o conselho que ele dá para todos, ou não, é que peça o extrato bancário. Pronto. Né? Verão, deixa eu só pegar no que o Abraão falou aí, só para dizer para vocês, aqui é um grupo de estudo, nós temos que ver um testemunho. Apareceu uma determinada pessoa no meu escritório, uma pessoa até de uma certa cultura, para eu prestar um serviço jurídico. Tudo bem, passei o serviço para minha filha, o cliente veio no escritório, ela veio aqui conversar e ela ouvindo. Aí o camarada chegou, era uma situação de uma empresa. Olha, meu contador ele muito fraco, sabe? Ele é a pessoa, ele é associado ao sindicato. Ele é uma pessoa, mas ele não é associado, coitado, mas não está aqui no grupo de estudo e tal. Ele é associado ao nosso sindicato, ele é associado ao sindicato, ele é meu contador, mas ele é muito omisso, sabe? Muito relapso, coisa e tal, muitos anos. É muito meu amigo, mas ele está muito fora, desatualizado. Falei, beleza, vamos ver seu serviço aqui. Olhei. Falou, essa situação aqui é melhor que seja o contador para resolver. Qual é o nome do seu contador? Ele falou o nome. Eu já liguei logo até
Os 2, 3 preços bons. Falei, tudo bem. Fulano de tal, em tal lugar? Falou, Falei, ele é meu amigo. Tá bom. Então, nós vamos fazer o seguinte, esse serviço aqui tem que ser ele para prestar esse serviço, que ele começou o serviço, e eu vou fazer a parte jurídica, e ele vai entrar com a parte contábil. Vamos conversar com ele? Posso ligar para ele? Pode, vamos ligar. Eu botei viva voz. Falei, fulano, tem um cliente seu, assim, logo ele falou com ele, vou passar aqui para o doutor Romano aqui, coitado. Pois é, aí ele contador, falou em viva voz, falou, ele tudo bem, nós estamos juntos há muitos anos, mas ele nunca me pagou um centavo de honorário no meu escritório. Rapaz, o cara falou 2 anos, meu colega não cobrou nada dele. Eu não sei o porquê. Falou aqui e o cara não falou nada. O cara só ficou olhando para mim, olhava para minha filha e o cara falou, nunca cobrei nada dele, porque nós tivemos que conversar uma vez, ele não quis pagar. Ele não quis, não. Ele não pagou os honorários. E o cara já chegou aqui denigrindo a imagem do colega. Aí que eu estou dizendo, você cobra barato e depois o seu nome vai para a lama. É porque você não cobrou para fazer o serviço. Geraldo, Fala, Fábio. com relação ao que o doutor Vanildo falou aí, com relação ao PIX, o convênio é o convênio CMS 50 de 2022 agora. Lá nesse convênio, dentre outras coisas, ele fala aqui, as transações realizadas via PIX deverão ser enviadas de forma retroativa desde o início dos serviços deste meio de pagamento, ressalvado o disposto no parágrafo 4. Ou seja, aqui está dizendo que o fisco, que o banco tem que enviar para o fisco desde o primeiro PIX que o camarada fez na vida dele. Entendeu? Então, vai retroagir. Tem uma medida provisória também que também fala isso aqui, a medida provisória. Então, é lei. Então, o envio a movimentação de janeiro, fevereiro e março de 2022, os bancos têm que enviar até abril de 2023. Aí por aí vai. Então, quem mandou PIX aí e não declarou, se prepare. Alguém mais quer falar? Vai dar muito problema, Everaldo, e eu quero que dê mesmo, porque aí vão valorizar nós. Melhor, né? Everaldo. Espera aí, porque Outra coisa. o Carlos levantou a mão primeiro. Carlos Pereira. Oi, colegas, boa noite, tudo bem? Fazer uma pergunta para o nosso professor aí, Lopes. É só para tirar dúvida mesmo, porque eu acho que não pode, mas é aquela dúvidazinha que fica na cabeça do contador, né? A empresa hoje ela é unipessoal limitada, tem um faturamento baixo. Agora, para ela ir para o MEI, ela precisa de mudar a natureza jurídica, né? Porque ela é unipessoal limitada. Precisa. Apesar que é só um sócio, mas não tem necessidade, né? Precisa mudar. Exato. Não, então mas é a possibilidade de voltar normal, né? É só alteração normal. É uma alteração, entendeu? Não tem sido uma alteração corriqueira lá na junta, mas, exato. Mas é possível. É possível fazer. Não, então tranquilo, só para ter a dúvida, porque o MEI é individual, eu falei, gente, só para a gente tirar a dúvida, mas valeu. Obrigado, Lopes. Obrigadão. Boa noite. Fala, Lopes. O que eu queria colocar, Everaldo, que eu me lembrei, vem há muito tempo a gente lutando lá na junta, porque a junta fez um acordo com a OCB e justiça seja feito, foi a proposta do Rangel lá atrás, mas não logrou êxito, mas agora nós logramos êxito. É porque a Procuradoria da Junta Comercial, a junta tem um procurador específico, e ele sempre foi contra a nós fazermos um acordo, uma parceria com o CRC, para todos os processos que chegarem lá, se checar eletronicamente se o contador era realmente contador, porque nós temos tido muito problema de empresas de contabilidade, ela registra na junta, não registra no conselho, e nós temos, inclusive, são coisas sigilosas, que às vezes chega até manda para o conselho, que o cara não é contador e se diz contador. Entendeu? Então, nós estamos já com o projeto pronto, e está faltando só o detalhe final agora do procurador, mas nós tivemos uma reunião hoje, vamos ver se a próxima semana assina essa parceria com o CRC. Toda empresa que entrar lá, checar, são coisas diferentes. Uma coisa vai checar, se for empresa de contador, checar
se realmente o cara está bacana lá no CRC. Mas também checar se o contador que está assinando, dizendo que é contador, se ele é realmente contador habilitado. Entendeu? Isso checado de forma eletrônica extremamente rápida. Não foi, trava o contrato, a abertura ou a alteração, vai ser chegado em todos os ramos, e ele que resolva com o CRC o problema dele. É um avanço porque nós temos tido muitos problemas. Nós temos empresas grandes em Goiânia que eles botam pessoas dizendo que é contador e nós checamos e não é. Tranquilo. Joeli. Lopes, eu gostaria de, dentro dessa linha que você acabou de mencionar agora, suponhamos que o fulano de tal dá uma entrada num processo lá e ele não é contador. O processo dele continua rodando ou o processo dele para, certo? Porque checou tudo, ele não é contador. Qual a medida que vai ser tomada? Bom, hoje, com esse contrato assinado, com a parceria assinada, o processo entra em exigência e tem que botar, ele tem que botar um outro contador. Porque eu achei que o processo ia parar, certo? E não ia parar, certo? Aí não adiantava nada, né? Então, se o processo vai parar... O processo vai parar na hora, vai parar. E vai entrar em exigência dizendo para ele, olha, o contador tem pendências. Quais as pendências? Não cabe a junta saber qual é a pendência. Ou está vencido, ou transferiu para outro lugar, qualquer coisa, é uma pendência. Porque vai ser checado com o banco de dados do CFC. Entendi. Alguém mais quer falar? Tudo dominado. Alguém mais quer falar? Alguém mais quer falar, pessoal? Eu estou meio perrengue, assim, já vou subir, viu, Zé? Então, até terça-feira, se Deus quiser. Que é a live dos contadores. Deus abençoe a todos. Uma boa noite, então. Acho que eu conheço o senhor de cabeça branca. O quê? Boa noite. Até a Tenha uma excelente noite para todos. Um abraço. Uma boa semana e um mês de excelência. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, colegas. Boa.